Gente, vou perguntar uma coisa para vocês. Quem foi que disse que a gente, depois que cresce, não pode brincar mais? Né? Por que não? E por que a gente não pode entrar numa loja de brinquedos e comprar um brinquedo para a gente ou para algum amigo adulto? Uma legião de compradores que foram apelidados de kidults nos Estados Unidos, assim, uma mistura de adulto com criança, contribuíram para uma alta de 37% na venda de brinquedos no país ao longo de 2 anos, chegando à marca de 28,6 bilhões de dólares em 2021. São números muito significativos. Esses dados são da consultoria NPD Group. O que representa essa tendência para o mercado de brinquedos? Quem vai responder a essa pergunta são os nossos convidados aqui do nosso debate de agora, do Abrim Talks. O Aires Fernandes, que é o diretor de marketing da Estrela, e a Carolina Browne, diretora de Marketing e Customer Experience do grupo ReHap. E vocês todos também estão convidados a participar aqui do nosso bate-papo no palco. Vamos receber, então, aqui no palco, o Aires e a Carolina, por gentileza. Vamos sentar, gente? Por favor, fiquem à vontade. O nosso formato aqui é de conversa, então a gente conta com a participação de vocês, mas antes de começar, a gente vai assistir a um vídeo que foi resultado de um trabalho que a Estrela e a ReHap desenvolveram juntas. É uma homenagem aos brinquedos clássicos da Estrela. Vamos assistir. Que lindo! Gente, tá merecendo aplauso, né? Muito bom. Carolina, Aires, para a gente começar aqui a conversa, eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse novo mercado, o que essa tendência representa para o setor de brinquedos. Tá para cima? Oi. Alô, tudo bem aí? Bom dia a todos, obrigado aí pela generosidade de nos acompanhar nessa conversa no meio de uma feira, né? Uma feira de negócio. Falar um pouco desse mercado, a indústria de brinquedo tem uma série de adversidades, né? Uma sazonalidade extremada, o nosso consumidor final, a criança, absolutamente infiel à marca, muito dinâmica, bombardeada por diversas mídias, o ciclo de vida do brinquedo cada vez menor nos últimos tempos, porque ela é um radar ambulante se movimentando a todo momento, antevendo acontecimentos, né? Antevendo os episódios culturais, filmes, desenhos. Ela sabe antes do que vai acontecer. Sabe, por exemplo, o filme de julho do ano que vem, ela sabe qual é o roteiro, quem são os personagens. E a indústria de brinquedo correndo atrás, sempre correndo atrás dessa criança. Mas, nos últimos tempos, nós recebemos um novo mercado que, de certa forma, foi surpreendente, que são os kidults. Já vinha um movimento nas últimas décadas que aparentemente é proveniente
de duas gerações, chamada Millennials e a geração Z, que tem perfis psicológicos um pouco diferentes das gerações que eu sou um representante dessa geração antiga, os chamados Baby Boomers ou a própria X. Na minha juventude, a gente se preparava para entrar numa empresa, para fazer um caminho profissional de fixação. Queria casar logo para poder comprar um carro e ter uma casa. Tinha uma pressão psicológica muito forte para a gente se tornar um adulto muito forte. Por N razões, essas duas últimas gerações não são apegadas a esses valores. Muito pelo contrário, ela tem umas características mais de hedonismo, né? De prazer na vida e completamente desligado dessas coisas do ter, né? Eu não estou muito preocupado em ter carro, porque vai andar de Uber, né? Não vai estar muito preocupado em se preocupar em ter casas, ou comprar bens, ou se fixar até na força de trabalho, né? Hoje, essas gerações elas vão tendo experiências. E a pressão psicológica que existia em outras gerações não existe nessas duas gerações atuais, e ela não está privada de ter conceitos ou desejos ou de se mostrar infantil. Se ela gosta de brincar, ela vai brincar. Se ela quer ter um aspecto lúdico, presente na sua vida, isso é mais importante do que todas essas outras características que eu tentei citar aqui no passado, nesse passado recente da minha apresentação. Tudo está meio intrínseco e ligado, tem muita gente estudando, tem muita coisa ligada ao psique, ao psicológico, ao modo de ser, o processo da tecnologia. Isso tem gerado também uma certa ansiedade, tem gerado também movimentos de solidão. É muito antagônico, né? Porque com todo o processo de comunicação, cada vez mais nos tornamos mais antagônicos no sentido da solidão. Queria registrar a presença ilustre do nosso presidente Sinésio, prestigiando aqui o nosso espaço. E aí a nostalgia, eu fui pesquisar, ela vem do grego, e tem dois, a raiz da palavra é nostos, que é volta à casa, e algia, que é ansiedade. Então a nostalgia no início era uma coisa ruim, né? Você tinha uma ansiedade de tentar voltar a casa, que é um pouco o que eu acho que essas duas gerações estão buscando. É uma volta de uma casa ou de um momento feliz, que talvez até seja fantasioso, talvez ele nem exista, mas está no inconsciente dessa nova geração. E como business, como negócio, desculpe se eu estou me alongando um pouquinho, surpreendentemente, a gente tem percebido através da NPD que a Fernanda colocou, que é esse Instituto de Pesquisa, já entre 12% a 15% do negócio de brinquedo nos Estados Unidos, que é sempre um referencial para a gente, já está ligado a esse mercado adulto, provavelmente dessas duas gerações. No Brasil, a geração milênio já é 34% da população e já representa metade da força de trabalho. Então, uma das adversidades que a gente tinha em trabalhar com a criança é que ela não detém o orçamento da casa. A gente tinha que falar com a criança, mas tinha que convencer o filtro que eram os pais que detinham orçamento. Esse público, ele tem o poder aquisitivo, ele já está no mercado. Ele pode decidir a sua compra e ele não tem o menor filtro de poder comprar um brinquedo para ele. A pandemia teve um efeito multiplicador importantíssimo, porque com o homeschooling, com o home office, as famílias se reuniram em casa novamente, reaprenderam a brincar. Associação do Comércio Eletrônico, porque para nós, no primeiro momento, a gente tinha em março, quando inicia a pandemia, 86% das lojas físicas fechadas. Foi um susto tremendo para nós, mas 434% no final do ano de 2020 tinha crescido o comércio eletrônico de brinquedos nesse país. E a linha de jogos, que tem um instrumento de socialização, e aí a Estrela tem um benefício gigantesco nesse sentido, porque tem uma memória afetiva, porque tem marcas que atravessaram várias e várias gerações. Para vocês terem uma ideia, Banco Imobiliário está no nosso catálogo desde 1944.
Então, percebam quantas gerações têm vivido os nossos jogos, e aí eu posso citar a N, né? Jogo da Vida, Detetive, Cara a Cara. Esses jogos cresceram nesse período 30% em faturamento. Então, é um business novo, em que já representa entre 10% e pode chegar a 15% do negócio. E tem um último dado que me chamou muita atenção. Nos Estados Unidos, o NPD perguntou para os adultos: nesse período da pandemia, vocês compraram brinquedo para quem? E 58% dos adultos falaram: comprei para mim mesmo. Então, é um mercado que aflora e que nós que trabalhamos com brinquedo temos que ter muita atenção. Desculpe se eu me alonguei, Carol. Imagina, muito bom para a gente te ouvir, Aires. A gente te chamou aqui para isso mesmo. Carol, o que você tem a dizer sobre a influência dessa nova tendência? Bom, acho que o Aires já falou praticamente tudo, mas eu acho o seguinte: a gente é algo novo com esse nome do Kidult, mas é algo que isso já existia ao longo do tempo, e a pandemia ela veio para dar uma potencializada e dar mais voz e dar mais espaço. É o que a gente acredita, né? E essa conexão familiar que a pandemia ela proporcionou dentro de casa, de muitos pais que relatam para a gente em pesquisa que nunca brinquei com meu filho, não sei brincar, como é que a gente faz? Essa proximidade com essa conexão familiar e o acesso de novo ao brinquedo fez com que muita gente resgatasse essa nostalgia da infância e quisesse voltar a brincar. Não só brincar com os filhos, não só, né, a gente lançou os 10 brinquedos icônicos da Estrela, adultos comprando para mostrar para os seus filhos quais eram os brinquedos que eles brincavam nessa época. Então, isso é uma coisa que a gente viu muito. Mas a gente vê algumas dentro dos Kidults, que é o que a gente chama, não são todos iguais, né? Tem várias comunidades dentro do Kidults. Então, você vê os colecionadores, né? A gente conversa muito, colecionadores de Hot Wheels, colecionadores de figura de ação. A gente vê que isso vem crescendo e tem encontros, tem comunidades muito fortes sobre isso. Quando a gente lança alguns brinquedos e a gente acha que vai só a criança, né? A criança de idade, porque o que a gente está falando aqui é que todo mundo é criança por dentro. No fim das contas, a gente trabalha para as crianças interiores que todo mundo tem. Brinquedos que a gente imaginou que fossem as crianças na loja, e são os pais que levam as crianças ou os pais que vão sem as crianças comprar. Então, isso é um movimento que a gente veio crescer muito, que já existia, mas eu acho que por essa indústria que a gente era um pouco subjugado, porque a gente olhava só a criança de idade, e com a pandemia todo mundo passou a precisar olhar novas oportunidades e entender não só mercados que iam aparecer, mas mercados que já existiam e eles ainda não estavam agrupados dessa forma. E que exigem, né, tem uma série de desafios e exigem da gente um esforço muito diferente do que é falar com a criança de menor idade. Mas eu acho que a pandemia acelerou muito esse processo. Aproveitando essa sua deixa, Carol, ontem eu estava olhando o perfil do Instagram aqui da feira. Aliás, para quem não segue, é @feiraabrim. Estava olhando os stories, tinham lá vários lançamentos, não sei se vocês viram, tinha um menino mostrando o Aquaplay. E aí eu vi, eu falei: nossa, nem lembrava do Aquaplay, eu adorava quando era criança. Aí eu fiquei pensando nisso, a estratégia de um lançamento como esse, ela é para pegar o adulto, como eu, que me encantei ali, lembrei, ou é para o adulto que é pai, pega ali na nostalgia e ele vai querer levar aquilo para os filhos dele, ou são as duas coisas? Como é que funciona isso? Quando a gente pensou nesse relançamento, né, junto com a Estrela, a gente entende o seguinte: a criança hoje, a criança de idade, ela tem acesso aos conteúdos, acesso aos filmes, é assim que ela cria o desejo para eventualmente buscar o brinquedo. O adulto, o mindset do adulto é outro, né? O comportamento de decisão, tudo é outro. Quando a gente fez essa junção para relançar esses brinquedos, a gente pensou o seguinte: como é que eu consigo dar para os pais a oportunidade de mostrar como é que eles brincavam quando tinham a idade dos seus filhos hoje. E a gente se surpreendeu com a quantidade de gente que comprou e que não tem filhos ainda, mas que guarda para o dia que tiver, ou que é para si mesmo, porque eu quero guardar, quero expor. Tem gente, muita gente abre para brincar, e a gente conversou com pessoas que compraram e não abriram, deixaram exposto em casa, porque é um resgate da infância. Então, por mais que a gente tenha tido como target mais os pais que já têm as crianças e já queriam naquele momento mostrar,
brincar, a gente encontrou também esse outro caminho, que são pais que nada tem a ver com crianças hoje, mas queriam mostrar. E o que a gente mais vê quando a gente observou loja, quando a gente ia para campo para ver, né, o agrupamento de produtos da Estrela nesse período, é exatamente essa sua sensação. A pessoa olha e ela se dá conta que é o brinquedo que ela brincava, até porque a gente manteve, né, as embalagens originais exatamente como uma forma de conexão. Cara, é o sorriso e as pessoas perguntando para os nossos vendedores: nossa, mas é aquele mesmo? Mas é igual? Mas mudou alguma coisa? A gente falava: não, não mudou nada, é só um relançamento. Poxa, então eu quero levar. Não, então eu quero levar para o meu filho, eu quero dar para o meu avô, para o meu neto. Eu quero trazer de outra forma, mas a gente viu que tem uma conexão emocional gigante com esse resgate da nostalgia e querer mostrar para o outro como é que a gente brincava. É um tiro muito certeiro, né? A gente lembra de coisas que a gente achava que não lembrava, né? Porque faz muito tempo. A música da Estrela, ela, enfim, né, a Estrela sabe melhor disso do que a gente, mas é impressionante, a gente coloca, né, porque esse filme é um filme que a gente trabalha muito ele em uma série de apresentações, porque ele é exatamente o que a gente acredita em termos de reconexão emocional. Começa a tocar a música, 30, 35 mais, para ver do que se trata. E aí a gente viu muito adulto falando: nossa, eu nem sabia que eu conhecia a música. Tipo, eu não lembrava que eu sabia música de cabo a rabo. E a gente viu muita gente cantando. E o mais legal é, as crianças que filmaram com a gente no set, não tem o resgate, mas conhecem. E todas acabaram o dia cantando a música inteira. Então, assim, é impressionante como tem um poder e uma magia ao redor do tema. Aires, a forma de se comunicar com esse público muda também. A gente vê, por exemplo, a Lego fez uma campanha de marketing que eles dizem: adultos, sejam bem-vindos, né? Tem uma área no site que tem produtos só para o público adulto, tem pintura do Van Gogh, carro esportivo, são produtos caros, inclusive, né? Essa comunicação tem que ser diferente? Tem sim, Fernanda. E a gente conversou muito isso com a ReHap, né? Porque primeiro que tem que ter um agrupamento desses produtos, porque você está falando com um público completamente diferenciado. Ele não, no ponto de venda, ele não pode estar disperso. Então, a boneca está lá na linha de bonecas e o Aquaplay está lá na linha de jogos. Ele tem que estar emoldurado nesse universo que nós estamos chamando de vintage ou nostálgico. Mas, complementando um pouquinho do que a Carol falou, a grande importância é que esses elementos, esses brinquedos, e hoje a gente vive de forma... Não estou falando só de brinquedos, né? Hoje a gente está falando de filmes, porque os filmes são reedições de coisa do passado, é a versão 1, 2, 3, 4, 5, 6, são movimentos culturais, são, como a Carol falou, dos colecionadores, são públicos fatiados que a gente tem que atingir, mas que, no fundo, cada um desses elementos, ele dispara um gatilho de felicidade, que está guardado no interior de cada uma das pessoas. Eu percebo isso muito na minha vida, né? Eu estou algumas décadas lá na Estrela. Quando eu conheço uma pessoa e ela pergunta: você trabalha onde, né? Eu falo: eu trabalho na Estrela. Imediatamente eu recebo um sorriso de volta. É disparado naquele momento uma lembrança de que ela brincou com seu irmão, brincou com seu vizinho, com o primo, ou foi numa viagem com a família. São aflorados esses tópicos de felicidade que a gente tem que captar para fazer a comunicação. E muitas vezes o pai e a mãe, o tio, o avô, enfim, o entorno, servem para nós como embaixadores ou embaixatrizes, porque além de eles apreenderem esse momento de felicidade, eles têm um segundo momento que é poder carrear para os seus pequenos esse brinquedo que fez parte da sua vida. Então, eles servem também, não só de a gente atacar e atingir esse público adulto, mas ele também é um intermediário, um embaixador, uma embaixatriz, que vai levar para a sua criança um brinquedo que ele teve na melhor fase da sua vida, que foi a infância. Então, há uma comunicação diferenciada, principalmente pelo mundo digital e offline, como a ReHap soube trabalhar de uma forma, sim, muito particular. Eu lembro da apresentação desse filme junto ao corpo diretivo da Estrela, o Ronaldo, a Carol, toda a equipe.
E quando terminou o filme, a gente não conseguia falar porque estava muito emocionado, muito emocionado. Porque eu acho que ele é um exemplo claro do que cada um... E eu tenho certeza que muitos de vocês se emocionaram pelo filme porque ele também disparou esse gatilho de lembrança, de felicidade em cada um de nós aqui. Aires, você quer complementar, Carol? Claro. Complementar o seguinte... O que a gente vê todos os dias a gente precisa se dedicar para conhecer mais o nosso consumidor. O cliente, ele muda muito rápido. E quando a gente fala da criança, né, do ciclo de vida curto do produto, de você mudar de licença muito rápido, de interesse muito rápido, quando você fala do adulto, o ciclo é diferente, mas a gente precisa se dedicar cada vez mais a conhecer o nosso consumidor para a gente se comunicar diferente com ele. Então, o que a gente sabe hoje, a gente está num período muito de estudo desses kidults para entender melhor o comportamento de consumo, o que ele quer, o que ele deseja, o que ele espera de uma loja de brinquedo, que tipo de brinquedo ele deseja, em que momento ele deseja, de que forma ele quer que a gente fale com ele, porque é muito diferente. A gente já tem o desafio no nosso mercado usual de conseguir se comunicar com a criança, levando brincadeira, que esse é o nosso grande objetivo, e se comunicar com os pais, falando mais da parte comercial, né, da parte transacional. Quando você fala do adulto, que estão os dois juntos, e é uma outra linguagem, um outro comportamento, em outro momento, que nada tem a ver com sazonalidade, por exemplo, né, que é uma particularidade muito grande do nosso setor. Quando você fala com um colecionador, é a mesma coisa o ano todo. Ele está fazendo a coleção dele, independe Natal, independe Dia das Crianças. Então, você tem outro foco. E a gente, conversando com o consumidor e fazendo muita pesquisa, que a gente trabalha em estar muito perto desses principais clientes para entender, a gente começa a ver gatilhos diferentes, desde gatilhos emocionais, que o Aires falou muito bem, até o gatilho de um colecionador de Hot Wheels, que falou para a gente que o relevante é quando ele chega numa loja para fazer uma abertura de caixa, escolher o Hot Wheels dele, que o lacre seja o lacre oficial da Mattel, porque ele sabe que a caixa está fechada e não foi aberta. Esse tipo de coisa, se você não para sentar, se você não é um colecionador, que no caso eu não sou, né, no meu time não temos tantos, mas se você não para entender a realidade desse microgrupo dentro dos kidults, para saber o que faz sentido, a chance da gente errar é muito grande. Então, esse ano a gente está num ano de estudo e de entendimento com testes de como é que eu me faço relevante para um público que é completamente diferente do que a criança que vai na loja querendo brincar. Então, eu acho que o grande desafio para a gente tem que comunicar diferente? Tem. Mas a gente só consegue ser assertivo se a gente trouxer esses grupos para perto, entender melhor essas comunidades e conseguir atuar exatamente onde ele espera que a gente vai poder agregar valor para ele. E essa diferença geracional é muito visível mesmo, né? Há um tempo, um adulto que quisesse um brinquedo, provavelmente ia ficar com vergonha, né? Ia dizer, nossa, não, vou comprar escondido. Isso mudou muito, né? Mudou muito. A gente vê, e não por pesquisa, mas também olhando observação no ponto de vendas, que isso hoje em dia é muito mais frequente, mas o desejo e o tipo de atendimento e o tipo de entrega que se espera é outro. Tem, muitas vezes, adultos que falam, olha, eu quero que embrulhe. Não, eu não quero que embrulhe. Não, eu quero uma sacola diferente. Não, eu quero num modelo diferente. Poxa, eu queria fazer uma assinatura para poder receber. Não, esse tipo de produto eu quero vir aqui para escolher o meu. Eu quero saber o primeiro dia que ele chegou. Então, assim, é um comportamento muito diferente. E, hoje em dia, né, a gente fala que as gerações estão muito próximas, né? Então, você tem o avô de uma geração, o pai de outra e o filho de outra, que muitas vezes vão em conjunto. O comportamento, a demanda e o desejo é completamente diferente. E a gente consegue ver isso no dia a dia, na busca de produtos em loja e no tipo de questionamento que é feito para a gente. Bom, falando em loja, Aires, voltando ao que você tinha falado, de que tem que se emoldurar, né, esses produtos de uma outra forma. Na loja física, que tem, com certeza muita gente aqui está interessada nesse assunto, tem que ter algo diferente? Tem que ter uma sessão específica? Tem que pensar na experiência presencial do adulto também? Eu tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Você não vai aguardar que um adulto vai visitar uma loja de brinquedo para ver se tem algo de novo lá. Você tem que agrupar essa linha e você tem que comunicar, como bem a Carol colocou. Como business, eu queria voltar é um negócio potencial muito importante, porque
os millennials são 34% da população, a geração Z já são 20% da nossa população. Nós temos 54% da população apta, sem esses filtros que você bem colocou, Fernanda. Ele não tá nem aí, ele quer comprar brinquedo e não está se incomodando se alguém vai apontar o dedo ou está julgando. Tem um hedonismo, ele quer se divertir, ou ele quer ter o prazer. E também, dando um exemplo do que a Carol falou, nós temos uma comunidade de colecionadores de Falcon, que é um ícone do final dos anos 70 e início dos anos 80. Como a Carol bem colocou, ele é um consumidor extremamente exigente, porque às vezes a gente recebe uma reclamação porque tem uma linha solta na bainha da calça do Falcon que ele recebeu. Ele coleciona a embalagem de remessa, não a embalagem de comunicação visual, a embalagem de papelão que vai através do comércio eletrônico, também é um fator de importância para esse colecionador. Então, como a gente falou lá no início desse trabalho que a gente fez com a ReHap, a importância desse agrupamento, a importância de emoldurar esses produtos para que eles estejam um store in store, né? Ele é um espaço diferenciado dentro das lojas, e a comunicação, que é uma comunicação que difere do nosso consumidor final tradicional, que é a criança, completamente diferente. É um outro público que tem que ser atingido e comunicado para a gente poder trazer para as lojas físicas. Repito, que é um negócio potencial importante que a gente tem que estar com muita atenção. E aí, puxando a brasa para a nossa sardinha, uma empresa como a Estrela, que tem 85 anos de existência, a gente tem um arsenal gigantesco de produtos que a gente pode recolocar no mercado para atingir essas várias gerações, despertando esses gatilhos de felicidade. Carol, eu sei que a ReHap tem uma loja modelo aqui em São Paulo, na região da Avenida Paulista. Vocês têm ou pretendem ter um espaço assim destinado especificamente ao público adulto? A gente está estudando, a gente está exatamente nesse momento de estudo. A gente fez esse lançamento da Estrela, a gente fez o agrupamento de produtos, mas para a gente, mais do que agrupar produto em loja, a visibilidade deles em loja, o treinamento dos nossos vendedores, porque assim, você tem que ter uma história para contar. O agrupamento nada mais é do que o resultado de uma história única que você vai conseguir contar sobre aquilo. Ele sozinho, ele não conta a história que a gente quer contar. Então, a gente trabalhou bastante redes sociais, a gente trabalhou bastante conteúdo, trabalhou bastante coisa junto com a Estrela, para contar essa história de que produtos são esses, como eles chegam, como é que eles funcionam. E a gente fez esse primeiro teste, tem os aprendizados, e agora a gente voltou para dentro de casa para estudar como é que a gente posiciona isso como uma área perene dentro de um projeto maior na companhia. Mas, de novo, para a gente, seria muito fácil mandar todo mundo só agrupar o produto. Não é suficiente para o que a gente quer fazer, porque a gente quer ter história para contar. E história, assim, começamos por Estrela, porque era muito icônico e faz muito sentido para a gente trabalhar em conjunto. Mas, assim, a gente tem blocos dentro de casa, que é o Tudo, e a gente tem monumentos, a gente tem MASP, tem o Copan, Cristo Redentor, Elevador Lacerda, que é para adultos, são blocos de montar para adultos. A gente sabe que a Lego tem uma linha gigante e a gente vende muito para adultos. Como é que a gente conta uma história em conjunto de tudo isso que está, né, de tudo isso que é posicionado para esse público, mas uma história que faça sentido visualmente e que ele entenda que ele está dentro desse contexto. Então, a gente agora, nesse momento, está de estudo. Até o final do ano, provavelmente, a gente já coloca alguns pilotos de pé, junto com essas pessoas que a gente tem conversado, para entender qual é a melhor forma, não só de expor em loja, como expor no site, nos nossos canais digitais, e conseguir começar uma conversa que ela não seja pontual. Porque o objetivo não é só atender o público agora, nesse momento, mas não conseguir ter história para que ele volte sabendo que ele vai encontrar novidades ainda com nostalgia, que ele vai conseguir entender tudo que tem dentro do universo de uma loja de brinquedos, que é para ele também, mas, de novo, com conteúdo associado. Que sem o conteúdo, a gente entende que vira voo de galinha. E a gente não quer fazer nada pontual e pequeno. A gente quer fazer alguma coisa que, de fato, se torne referência. Então, na cidade de São Paulo, né, que é a nossa loja, a nossa flagship, provavelmente vai ter. Na loja do Vila Lobos, que é uma loja que a gente abriu com o Espaço Brincar, a gente também faz bastante teste lá dentro, porque a gente coloca produtos abertos, degustação de produtos, não só para adultos como para crianças. E o que a gente vê nesse contexto de conexão familiar é que muitas vezes sentam os pais com as crianças para brincar
E quando você olha, a criança já mudou de brinquedo e o pai está ali dedicado, montando o bloco, ou o pai está brincando, o pai está com a roquita, o pai está com o falco. Então, assim, você vê o desejo reprimido que existe de realmente brincar e criar essa conexão. É essa história que a gente quer contar. Só para complementar e mostrar a importância desse negócio, quando foi falar de Lego, a Toy Industry Association, que tem a premiação nos Estados Unidos de Toy Awards, que tem várias categorias, já desde o ano passado instituiu a categoria dos Kiduts, os brinquedos para adultos, que particularmente quem ganhou foi realmente a Lego com o buquê de flores. A Lego também lançou a Noite Estelar do Van Gogh. E os valores, mesmo para os Estados Unidos, $170 o quadro do Van Gogh. O buquê de flores, $50. Então, é um público em que o preço passa um pouco ao largo da composição, da formatação desse produto. Porque você está, entre aspas, vendendo sonho, fantasia, não é? Que são artigos de primeira necessidade para esse público que está buscando esse efeito nostálgico. E agora, só para dar um exemplo também, transcendendo o mundo do brinquedo, não sei se vocês acompanharam, algumas outras empresas de outro setor também não têm nos procurado a Estrela como referencial desse mundo nostálgico. Nós fizemos um programa com a Imaginarium, que desenvolveu vários produtos linkados a alguns ícones ou algumas grifes que nós temos, como a almofada do Gênios, como pantufa do carrinho do Jogo da Vida, como tapete do Banco Imobiliário, buscando esse público adulto com essa intersecção com o imaginário nostálgico. E agora, em dezembro, fizemos uma collab com a Reserva, uma grife de roupas que utilizou a marca Estrela, e fez para o público feminino, para o público masculino e para o público infantil, utilizando esses elementos. Então, esse movimento ele é maior, é um movimento cultural importante que nós, do brinquedo, temos que, de uma forma inteligente, nos apoderar, porque é um business bastante importante. Muito legal. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta aqui? É só levantar a mão que a gente leva. Aqui já temos uma. Vamos levar o microfone aí para você. Depois você é o próximo, pode deixar. A gente vai ter tempo para mais perguntas. Enquanto leva, convido vocês a fazerem esse teste. Eu, enfim, estou na ReHap há 2 anos, fiz esse teste. Meu pai é um grande fã dos Beatles. E no aniversário dele, eu dei um Lego, porque você tem um Lego que você monta os Beatles. E meu pai ficou super surpreso, porque quando ele recebeu era um brinquedo, porque eu mandei ele todo embrulhado, e ele ficou surpreso. E, assim, o encantamento da abertura, e é uma conexão do brinquedo com o tema que o adulto gosta, daquele jeito, e sendo uma surpresa, sendo muito diferente, eu falei que criou um problema na minha casa, porque veio a próxima data comemorativa, ele falou: minha filha, agora, assim, eu não quero outra coisa, eu quero um brinquedo, alguma coisa que surpreenda. E como trata aquilo com cuidado, como mostra para os netos, como explica, como faz junto, é muito encantador. Então, se não fizeram isso ainda, façam esse teste com alguma coisa que tenha uma referência muito legal de algo que o adulto goste, porque ainda que ele ainda não seja um kidult, ele só é porque ele ainda não sabe. Porque, no fim das contas, todos somos. Só que você tem que saber exatamente o que conecta o que você gosta, né, qual é o gatilho emocional que você tem com o que você vai ganhar. Então, isso vale para brinquedo, vale para outros setores. A gente está falando do brinquedo, mas, assim, isso vale para tudo que envolve nostalgia e conexão emocional. É muito encantador quando você vê a reação. Eu lembrei de uma coisa que o Ronaldo me contou, que eu acho que vale a pena a gente compartilhar. No final do ano, o Ronaldo, que é o CEO da ReHap, levou essa linha de brinquedos para um asilo para doar para as pessoas. E o Ronaldo contando para mim: poxa, cara, na hora de montar os brinquedos, alguns eu não sabia como fazer. E a gente tem uma boneca, que não sei se alguém vai lembrar, que chama Lala e Lulu, que ela de forma pneumática, é uma boneca que você vai pressionando, ela vai andando e o cachorrinho também vai latindo e caminhando ao lado dela.
E o Ronaldo falou, eu não sabia montar. Uma senhora no asilo com Alzheimer e Parkinson. Até me emociona em relatar esse fato. Que ela dizia para ele, não, mas o meu sobrinho esteve aqui a semana passada. E os atendentes falavam, pô, faz mais de 2 anos que não aparece ninguém aqui para falar com essa senhora. E ela com Parkinson. E o Ronaldo não sabia montar. E ela falou, dá aqui isso aqui. E montou com Parkinson o Lalá e Lulu. Imagine a força emocional, cognitiva que o brinquedo despertou numa senhora com problema físico, mas que o Ronaldo me contou emocionado, eu também me emocionei quando... Nossa, é impressionante, é uma potência mesmo, né? Vamos para a sua pergunta, por gentileza. Bom dia, boa tarde, Aires e Carolina. Eu sou cliente dos dois, desde pequeno, e eu sou um dos quidutes. Eu tenho uma empresa de desenhos animados e estou começando a entrar no ramo de bonecos colecionáveis. E além de fazer parte como comprante, Star Wars e todos os tokusatsu da vida, eu estou produzindo também e é diretamente para esse público que tem uma nostalgia do tokusatsu antigo, dos Power Rangers da vida, dos Jaspers e Changemans, e que são produtos que não têm mais coisas novas acontecendo. As linhas posteriores começaram a se tornar para criança mesmo. E nós já crescemos, então o teor não interessa mais, mas a nostalgia ficou. E os meus personagens vêm nessa linha de pegar o que era essência, só que com a conversa com o adulto. E essa linha de brinquedo começa a surgir para esse lado. E eu vejo vocês falando sempre assim, de coisas que são bastiões da estrela, que são maravilhosos, ou ícones até internacionais. Como é que isso também pode se refletir para coisas que são mais novas? Por exemplo, o tokusatsu dentro do Brasil, existe uma linha de tokusatsu BR sendo produzidas, filmes, séries e tudo mais, dentro do próprio Brasil. Como é que isso pode se conectar dentro dessa realidade que vocês estão falando também, tanto com a ReHap como com a Estrela? Eu acho que muito. Uma empresa como a Estrela, ela está há 85 anos no mercado, porque todos os dias ela tem que repensar, se reinventar e se adaptar ao meio que ela interage. Esses fenômenos que acontecem, e particularmente a Estrela, que é uma empresa nacional, de 100% nacional, que tem orgulho de ser uma empresa nacional, que teve que enfrentar várias adversidades, eu acho que a pujança e a força dela se manter viva é estar conectada com esse público de todos os dias e o público, de falar com o público brasileiro. Então, esse contato, ele é fundamental e ele pode e deve acontecer. A gente tem notado muito isso numa linha de colecionador, que é o Falcon, que nós relançamos parte exatamente como eles eram nos anos 80, mas temos investido em novas temáticas, revestindo de uma forma mais atual, com temáticas atuais, e tem tido um retorno bastante positivo. Então, eu acho que é uma conexão entre os criadores e a gente poder incorporar isso nas nossas linhas de produção. Particularmente, enfim, acho que onde tem história para contar, a gente quer estar junto. Então, o que a gente entende hoje como companhia, né, a ReHap também é uma empresa brasileira, está fazendo 35 anos agora no mês de março. A gente precisa contar, claro que a gente quer contar todas as histórias que crianças de idade ou crianças já não tão jovens querem ouvir. Então, tendo uma história associada, a gente quer estar junto, quer contar. A gente fez há pouco tempo, dentro da nossa linha do Tudo, o Tudo Folclore, que é uma linha de blocos 100% focada na brasilidade, focada no folclore. E assim, quando você não conta a história, ela não aparece. Quando você traz e conta a história, é encantador o que você consegue, não só com escolas para desenvolvimento, com crianças, com adultos, pessoas já querendo colecionar, porque no fim das contas as pessoas querem o quê? História. Então, se já tem uma comunidade que já gosta dessa história, já acha que ela faz sentido, quer que ela seja contada, transformar em produto para que isso possa estar exposto ou brincável dentro de casa, acho que é quase uma obrigação que a gente tem.
Você já viu que você tem que deixar seu cartão com eles depois, né, amigo? A gente tem uma pergunta ali? Bom dia, Carolina. Bom dia, Aires. Meu nome é Michel Fishman, sou da Argentina. Eu sou o autor de jogos Kidult. De fato, fez alguns que já estão no Brasil, talvez alguém escutou, como Foi de Propósito, Amigos de Merda, Nós Não Testamos o Troço. E o nosso jogo tem uma diferença com tudo que vocês estão contando, e é que nós não trabalhamos o relacionamento do Kidult com a sua própria nostalgia, com seu passado, mas nós focamos no Kidult se relacionando com outros adultos, não é? Com se sentar na mesa e experimentar um momento de desconexão, talvez, da realidade, e se divertir, como quando você era uma criança. Eu gostaria de saber como é o relacionamento da Hi-Rap com isso, se tem um setor para isso, se estão trabalhando, e o que vocês pensam desse outro tipo de produto, não é? Que talvez não está apontando tanto à nostalgia, mas sim ao direito a se divertir, a experimentar ser um adulto de forma mais divertida, mais lúdica. Obrigado. Bom, obrigada pela sua pergunta. A gente fala, né, lá no grupo ReHap, que tem a ReHap e a PB Kids juntas, a gente fala que o nosso propósito é construir momentos mágicos com muita diversão. E isso para todo mundo, de todas as formas. De fato, o Kidults para a gente ainda é algo que a gente está tateando em termos de comunicação e como é que a gente vai expor isso de uma forma mais eficiente e contando essa história. A gente começou pela nostalgia, porque a gente acha que faz sentido com o nosso negócio e ainda tem um potencial gigante para a gente trabalhar, mas o que a gente já vê hoje é que mesmo com jogos que não são focados no adulto, que pode brincar, crianças brincam entre si, adolescentes brincam entre si, adultos brincam entre si, adultos já buscam muito por jogos, mesmo tradicionais, para brincar entre si e não necessariamente entre família, inclusive amigos, inclusive viagem de férias, na época de férias que a gente vê venda de alguns produtos específicos, jogos é uma que dispara, porque vai viajar, e assim, com família ou sem família, entre amigos. Então, assim, esse consumidor, ele já existe. Para a gente está focando, porque a gente precisa fazer escolhas nesse momento de como é que a gente entende melhor esse consumidor e se comunica, mas acho que pode ser super um caminho seguinte para a gente trabalhar, porque a gente já tem esses clientes dentro de loja com os jogos tradicionais. Trazer novos jogos para eles, uma vez que você já tem uma área estruturada que se comunique com essas pessoas, eu acho que é um caminho natural que vai acontecer. Legal. Eu fiz uma reportagem para a TV Abrim sobre os seus jogos, são muito legais mesmo, muito divertidos. Parabéns pelo trabalho. Mais uma pergunta? Só levantar a mão que a gente leva o microfone aqui. Alô? Olá, boa tarde. Na verdade, eu tenho várias perguntas. Eu vou tentar não fazer todas de uma vez. Vou fazer uma que dê para responder duas coisas ao mesmo tempo. Eu gostaria muito de entender como é que é o planejamento de lançamento de um brinquedo, seja ele nostálgico ou original agora, tanto faz. E, no caso, se esse brinquedo está ligado a alguma franquia específica. E aí eu vou querer juntar as duas perguntas numa só. Vou dar um exemplo, não é uma franquia minha, não se preocupem. Existe, por exemplo, a série nacional, que é Cidade Invisível, da Netflix, que foi produzida pelo Carlos Saldanha, né, brasileiro, que agora vai estrear uma segunda temporada, né? Então, assim, de alguma forma, é uma marca, né, ligada ao público adulto, né, que poderia ter alguma coleção, seja lá do que for, né, de brinquedos para adultos. Como funciona, né, essa logística de tanto de entrar em contato com o detentor dessa licença, né, se uma licença desse tipo faz sentido para o mercado de vocês e qual seria esse intervalo de lançamento, uma vez que é uma franquia que tem uma data de estreia, né, e como é que vocês trabalham com essas relações. Desculpa, qual é o seu nome mesmo? Ronaldo, você tocou um dos pontos mais nevrálgicos da indústria de brinquedo, que é o time de desenvolvimento desse brinquedo. Nós temos uma empresa como a Estrela lança em torno de 100 novos itens todos os anos.
a gente tem que estar muito ligado com tudo que está acontecendo em todas as partes do mundo, quer do ponto de vista de temáticas ou tecnologias, as tendências que estão acontecendo. Então, a gente tem relações internacionais com todos os grandes grupos de brinquedo, players de brinquedo, com todos os movimentos culturais, com os grandes estúdios, com os lançamentos. Mas, para se fazer um brinquedo, ele tem um processo de desenvolvimento bastante longo. Então, a Estrela, por exemplo, a gente tem um grupo de artesãos multidisciplinar que ele vai fazer o primeiro protótipo desse produto. Você vai materializar a ideia. O que acontece? Nós dependemos muito de informações, de datas. Como eu falei aqui no início, hoje a criança antevê o acontecimento. Quando eu comecei nesse negócio, era muito mais tranquilo. O filme que lançava nos Estados Unidos e na Europa demorava 1 ano para chegar no Brasil. A gente tinha todo o histórico de sucesso. Hoje, se a gente não tiver a par e passo com o acontecimento, perdeu o bonde. Porque a criança, como um radar, consumiu e já foi atrás da próxima febre. Nós temos construção de ferramental. Nós temos que desenvolver moldes desses produtos. Então, existe uma modelagem. Nós temos que, normalmente, aprovar com o licenciador. Se é no Brasil, é de uma forma. Se é um estúdio internacional, é completamente diferente. Tem períodos extremamente longos. Eu tenho um co-irmão aqui que para aprovar um jogo de Naruto, demorou 2 anos para ter aprovação da equipe japonesa, por exemplo. Então, depois dessa aprovação, então você confecciona uma modelagem que pode demorar 1 mês, 1 mês e meio. Aí você recebe uma série de alterações que demoram mais 1 mês, 1 mês e meio. Aí depois que você tem essa aprovação final, a confecção de um molde pode demorar em torno de 90 dias para você ter uma produção final. Você tem que fazer toda a aprovação de arte com essas empresas. E às vezes, organizações... Às vezes, quando o filme é aberto, a gente sabe quando vai ser lançado. Mas, principalmente séries de TV, muitas vezes são guardadas os times de lançamento. Isso, muitas vezes, não nos dá muita dificuldade em a gente estar trabalhando conjuntamente com os lançamentos. O exemplo que você está dando tem toda a lógica. Sim, poderia ser um eventual produto de linha. Mas as dificuldades do dia a dia em você fazer esse encaminhamento de desenvolvimento é bastante complicado. Para o lado de cá, alguém? Ah, lá no fundo você já tinha pedido antes, verdade. Vamos levar lá o microfone. Tá. Boa tarde. A pergunta é para a Carolina. Eu me interesso muito sobre esse caminho, essa experiência para trazer e para agradar o cliente Kidult. Eu queria saber, a ReHap agora é marketplace, correto? É muito diferente o público Kidult, os best-sellers. Para o público Kidult. A gente está conseguindo te ouvir, se você... É muito diferente para o público Kidult, os best-sellers, né, online e na loja. O que a gente vê hoje? Depende, o que a gente bota é o seguinte, a gente agrupa nesse grande nome de Kidults, mas a verdade é que são milhares de comunidades, e cada comunidade valoriza algo de uma forma. Por exemplo, o colecionador de Hot Wheels, e aí estou falando aqui de pesquisa, tá, pessoal? Não sou, mas conversando. Ele quer ir na loja, ele não quer comprar pelo site, a menos que seja um item muito raro que não tenha, e ele topa receber pelo e-commerce. Mas ele prefere o evento de abertura de caixa para ele encontrar o dele, que ele foi o primeiro que abriu a caixa. Então, é uma situação diferente. Quando a gente lançou o Monster High, que é uma que também é colecionável, a gente teve uma venda grande pelo e-commerce. Ela já vinha fechada, a caixinha a gente viu que muita gente colecionava dentro da caixa, e aí lá na hora, sabendo quais são, como não é um item sortido, e você conseguia pelo site comprar exatamente qual era, ela teve uma demanda pelo site maior. Então, o que a gente vê é o seguinte, tem para todos os canais e tem momentos de compra diferentes. Depende também do quão
qual é a maturidade daquele colecionador ou daquele quidult, se ele está colecionando algo que ele já tem muito tempo e ele quer um item raro específico que aparece, ele vai comprar online. Agora, se ele ainda está começando a montar e muitas vezes ele quer o relacionamento com outros colecionadores, ele quer esses eventos para entender um pouco melhor como é que funciona ou, eventualmente, como é que eles trocam entre eles, faz sentido o momento de físico. Então, assim, a gente, como ReHap, nos estudos que a gente está fazendo, a gente não vai direcionar canal. A gente vai ter para os dois canais, porém, a gente entende que, para algumas classificações específicas de quidults, os eventos em loja, conhecendo exatamente o que o consumidor quer, eles vão ser mais eficientes para atender a necessidade que ele tem. Mas, eventualmente, sim, a gente vai ter os raros, os premium, no e-commerce, para conseguir atender, eventualmente, pessoas que estejam fora de eixo Rio-São Paulo, que muitas vezes chega mais rápido e que a gente consiga levar essa necessidade para as pessoas. Mas eu vejo que a gente tem os dois perfis. Aires, quer complementar alguma coisa? Quero. Para nós, como indústria, há um elemento que também é importante, que é a escala de produção. Então, como a Carol bem colocou, o quidult ele não é né? São várias comunidades diferenciadas. Então, muitos produtos eles são muito nichados e nós não temos a capacidade de escala de produção para colocar no ponto de venda. Então, nós particularmente trabalhamos muito com marketplace com a ReHap, porque temos produtos que estão exclusivamente destinados ao mercado digital. Então, eu cito para você Topodidio, por exemplo, que é um produto de 1970, ele só está, por exemplo, no e-commerce. Nós temos uma linha de ursinhos carinhosos, a coleção Moranguinho. E um pouco do que também a Carol falou, o Falcon, que a gente estava exemplificando aqui, a gente faz edições numeradas. Então, as comunidades, elas entram em frisson a busca dos números, porque são tiragens ou de 1000 peças ou de 2000 peças, e o colecionador dá um valor extraordinário para esse efeito de exclusividade. Então, muitas vezes, produtos vão para o mercado, porque ele tem uma escala de capacidade para a gente. A ReHap tem 308 lojas ou coisa parecida. Então, ela tem uma possibilidade de distribuição maior. Outros itens eles estão mais nichados e a gente prefere ou só tem escala para trabalhar pelo marketplace. E aí, complementando, né? Esses itens que demandam escala e que eu não consigo fazer uma grande capilaridade, como é que é a nossa estratégia de varejo? Traz para uma loja e vamos fazer um evento e vamos contar essa história. Vamos contar essa história e a gente divulga nas redes sociais para quem não estava presencialmente com a gente. Quem pode estar, consegue degustar o produto, consegue entender, consegue ver a caixa. E aí, nesses grupos, nessas comunidades, quem conhece mesmo, chega lá e fala, olha, putz, eu vi, é bacana, é assim, é assado, e viram os próprios influenciadores da linha. Então, eu acho que mesmo quando não tem escala para distribuição em 300 lojas, você conseguir levar para um espaço físico, um ponto de venda, conseguir trazer quem conhece e fazer minimamente uma explicação e conseguir contar uma história, faz muita diferença para alavancar a venda do digital, porque você já conseguiu contar a história no espaço físico, mesmo quando você não consegue ter em todas as lojas. Próxima pergunta. Olá, boa tarde. Eu gostaria de saber, né, a pandemia, de fato, acho que acelerou esse consumo dos quidults, né? Todo mundo muito cansado de tela, querendo uma questão analógica ali, uma interação, né? E agora, com a volta ao normal, de todo mundo se interagindo, vocês acham que pode desacelerar esse consumo ou é um caminho sem volta? A análise que a gente faz lá como ReHap, a gente entende o seguinte, tem tendências que elas são pontuais e elas diminuem. E tem tendências que a gente chama que elas se tornam o evergreen, né? Que é sempre está... eu uso muito, né, a Sandra, que é a nossa diretora comercial, fala que é o dinossauro. Então, a gente sempre fala que é o dinossauro porque é o evergreen do que a gente faz. Essa reconexão familiar, essa busca da nostalgia e essa brincadeira, a gente não entende que é uma tendência que vai desacelerar. Claro que tem exigências diferentes, esse consumidor muda e ele espera outras coisas da gente, mas a gente entende que isso virou um novo normal, isso não vai voltar. Do momento que o pai aprendeu a brincar com o filho,
ele aprendeu e ele vai continuar, e ele vai perpetuar isso nos grupos de amigos. No momento que você começa uma coleção, você vai perpetuar, e o que a gente vê de perfil de colecionador é que normalmente não coleciona uma coisa só, coleciona algo e depois, poxa, que legal, então vou começar uma outra coleção. Então, a visão que a gente tem ouvindo o consumidor é que esse é um caminho sem volta. É igual ao que era na pandemia? É diferente porque ele mudou, mas assim, é um caminho sem volta que a gente precisa olhar no evergreen do que a gente tem de plataforma de comunicação e de investimento. Eu queria dar duas visões, né? Uma estatística. Não tem dúvida que a pandemia tem um efeito acelerador. Eu até brincava numa das vezes que eu estava falando, acho que nem existe mais, na minha juventude tinha um negócio chamado madureza. Você fazia o ginásio, em vez de fazer em 4 anos, fazia em 2 anos. Eu acho que a gente, no mercado digital, por causa da pandemia, a gente avançou, acho que 5 ou mais anos em 1, né? Ou 10 anos em 2, sei lá. E, estatisticamente, a Toy Industry Association, que eu tenho citado aqui, mostra que nos últimos 4 anos, quer dizer, 2 de pandemia e 2 já fora da pandemia, o mercado de Kidult cresceu 5%. Vai crescendo, então ele é um movimento crescente. E aí eu queria dar um aspecto que eu não quero aprofundar muito, mas que tem alguns estudos. Tem uma tese de mestrado, até que foi uma colaboradora nossa que trabalhou conosco um tempo na Estrela, que chama, por acaso, Marília Aires, que mostra a relação que tem da tecnologia, da internet, dos elementos tecnológicos linkados ao processo de solidão, que eu falei lá no início, e os processos químicos. Ele acelera alguns efeitos de ansiedade, vocês devem ter acompanhado, né? Estão acompanhando, muitos problemas psicológicos que acontecem, até porque muita gente ultrapassa muito tempo E as brincadeiras que existem nesse mundo, elas são absolutamente solitárias. É você contra a máquina, e mesmo que você esteja online, você não está fisicamente interagindo, né? Diferente do que eu falei no início de um jogo, o jogo é um instrumento de socialização. Em torno de um tabuleiro, as pessoas sentam e passam algumas horas brincando, conversando, interagindo, sacaneando, enfim. E essa necessidade do animal, homem, que é um animal social, ela tem que ser compensada. Então, por isso, cada vez mais essa busca do que é chamado hoje de nostalgia, mas é quase um contraponto a esse universo tecnológico que ele é solitário em última instância. Próxima pergunta. Oi, boa tarde. Alguém? Só aqui na frente. Boa tarde. Está ouvindo? Boa tarde. Quem está falando? Pode levantar a mão? Ali. Boa tarde. Meu nome é Márcio, a gente fabrica brinquedo de madeira também. E eu queria agradecer a Estrela, porque os nossos filhos hoje brincam com detetive, brincam com banco imobiliário, por conta dessa lembrança afetiva da avó e da mãe. E é sempre uma festa lá em casa. Fim de semana passado tinha um monte de criança de 7, 6 e 8 anos se divertindo muito com o detetive. Obrigado, Estrela, por fazer parte da nossa vida nesses anos todos. Acho que todos nós aqui brincamos de Estrela. Eu costumo dizer, a Estrela é uma SA, né? A gente tem um controlador, que é o Carlos Tilker, que é o nosso presidente, ele tem a maioria das ações, mas eu sempre digo para ele, falo, Carlos, se você acha que você é dono da Estrela, você está completamente enganado. A Estrela é propriedade de cada um de nós, de cada um dos brasileiros que teve contato com um brinquedo em alguma fase da nossa vida. E é exatamente esse exemplo que você está trazendo, né? Esse momento de poder unir a família, de poder brincar. Eu que agradeço o seu depoimento. A gente fica muito feliz. E ontem, a gente teve uma convenção no sábado, eu estava exatamente dizendo isso para a minha equipe de vendas. Pessoal, nós não vendemos plástico, nós não vendemos tecido, nós não vendemos cartonado. A gente vende sonho, a gente vende... Isso é uma missão. O brinquedo nos escolheu, como escolheu a vocês também. Parabéns também pelo trabalho de vocês, porque o brinquedo de madeira tem uma importância
fundamental no desenvolvimento intelectual, motor e cognitivo das crianças, e ele é fundamental e nós temos que valorizar mais o brinquedo de madeira nesse país. Muito bom. Ronaldo tem mais uma pergunta. Tenho mais uma pergunta. É sobre licenciamento também, lógico, mas eu queria, a exemplo do que a Carolina deu, né, do Hot Wheels, por exemplo, que Hot Wheels tem uma coleção que não termina, e tem sempre novos, mas tem sido bem comum nos últimos tempos eles pegarem alguns carros específicos de séries de TV, e aí você pode ter Batmóvel de qualquer uma das séries que você imaginar, você pode ter de Transformers, você pode ter até daquelas outras séries dos anos 80, que tem os que o público millennial e até os X, né, também tem muita nostalgia, como Super Máquina, você vai ter Moto Laser e outras séries que a Hot Wheels ou seja, a Hot Wheels pegou títulos antigos e trouxe brinquedos que são novos e existe uma aderência do público, né? E ao longo dos 85 anos da Estrela, ela teve vários concorrentes que tiveram também outros brinquedos, né, de licenças que, obviamente, a Estrela não tinha, mas que hoje talvez vocês pudessem pegar essas licenças e trazer brinquedos novos com licenças antigas. Isso faz sentido para a Estrela no dia de hoje, ou isso seria para um outro tipo de empresa, de repente num porte menor, não sei. Faz sim. E nós temos até exemplos dentro da nossa coleção. Bom, não sei, se vocês acompanharam um pouquinho a história do brinquedo no país, até o início dos anos 80, em 1980, era proibido por lei importar brinquedo nesse país. Então, a indústria nacional, ela podia produzir os brinquedos aqui no país e a gente tinha relações internacionais importantes. Para vocês terem ideia, a Estrela lançou Barbie no Brasil, a Estrela lançou Hot Wheels no Brasil. Nós fazíamos as produções locais. No governo Collor, houve uma rebaixa gigantesca da alíquota de importação de brinquedo, que depois de ser proibido passou a 105% e depois passou a 20%, num período que o dólar estava 1 para 1. Houve uma invasão gigantesca de brinquedos no país. Para vocês terem ideia, a Estrela, em 1986, tinha 12 mil operários trabalhando debaixo do telhado da fábrica. No período Collor, nesse período que era 94, 95, nós fomos reduzidos a 400 pessoas. Foi um dos grandes desafios da vida da gente, a gente manter a empresa de pé e continuar assim trabalhando. Nós poderíamos ter quebrado. Naquele período quebrou muita gente. Vou lembrar aqui dos mais antigos, tinha a Atma, tinha a Troll, tinha a Glaslit, tinha a Leonela, tinha a Alfema, com vários ícones que você está colocando. A Glaslit ela era muito forte em figura de ação. Lançou Rambo, lançou Super Máquina, tinha... E a Troll, esse é o exemplo que eu quero dar, a Troll tinha uma boneca que chamava Fofolete. Que depois que ela desapareceu, a gente comprou os direitos, copyright de marca, e hoje a Fofolete está na nossa coleção. Se você for lá no nosso stand, a gente está colocando Fofolete. De novo, alguns têm problemas. Você imagina eu fazer toda uma linha de Rambo, por exemplo, a confecção de molde, buscar de novo quem é o licenciador, fazer aprovação de style guide, de produtos que já foram icônicos em outras épocas. Tem algumas limitações. Mas, resumidamente, sim, Ronaldo, faz lógica o que você está dizendo. Aqui na frente, uma pergunta. Boa tarde, me chamo Jéssica. Eu sou uma quidute, comecei com minha loja com um brechó de brinquedos. Inclusive, tem uma Barbie Estrela que eu não deixo ninguém pegar e uma Suzy, lá que virou coleção minha pessoal. E... sobre esse lançamento de vocês em parceria com a ReHap, o que eu gostaria de saber é se é exclusivo de venda da ReHap ou se mais para frente vocês pretendem abrir, porque eu pretendo vender brinquedos já relacionados à parte afetiva, memórias.
E eu não quero ficar só na parte de brechó, né? Por isso que vim hoje até aqui, muito interessado, principalmente nessa palestra. Então, eu queria saber se vocês pretendem lançar, abrir mais esse leque ou só vai ser sempre exclusivo. Vou pedir para a Carol tapar os ouvidos. A gente já tem... Não, nós temos um trabalho que vai continuar, a gente já tem conversado, e é o trabalho mais, entre aspas, mais importante. Mas ele não é, do ponto de vista da Estrela, ele não é exclusivo. Nós firmamos alguns produtos com a LBB, que é a Associação dos Fabricantes de Brinquedos Varejistas do Brasil. A gente fez alguns produtos exclusivos lá também, como o Pé na Tábua, que alguns que os meninos vão lembrar. Fizemos o Xereta, a gente fez com a RIEP lá, a gente fez a fêmea do Xereta, a Lady Star, enfim. Com essa collab que a gente fez com a Reserva desenvolveu alguns produtos também que foram colocados nas lojas, que nem de brinquedos são, né? Que são lojas de confecção, de roupa. Então, nós estamos muito abertos nesse sentido. Agora, o trabalho de profundidade, é um trabalho mais científico, mais estudado, a gente tem um casamento com a RIEP, já estamos conversando, porque nós temos que buscar no nosso arsenal de ferramental, de moldes, os produtos para que eles tenham o mesmo, que é muito que o que a Carol falou. Quando o pai vai lá, ele quer que ele funcione exatamente como ele era, ele quer a cor exatamente como ele era na sua origem, ele quer a mesma embalagem. Então, esse é um trabalho muito minucioso e por trás desse storytelling, né? Nós temos que contar uma história para a gente encantar esse consumidor. Então, assim, os 10 que a gente lançou, a ideia é que eles sejam exclusivos do grupo ReHap, que é ReHap e PB Kids. Porém, a Estrela tem uma gama, né? Esses a gente foi em conjunto, estudando uma série de outros, né? Para chegar nesses que a gente lançou. Uma série de outros para entender, né? Os moldes, possibilidade, o que tinha a pegada que realmente ia trazer a nostalgia e que, ao mesmo tempo, a criança de hoje ia gostar, tal. Então, existem uma série de outros junto com a Estrela, que, enfim, são essas outras parcerias que o Aires falou. Mas a nossa intenção como ReHap é esses 10 que a gente está trabalhando aqui, que a gente continue trabalhando eles de forma exclusiva na companhia. E só para complementar, as nossas áreas de atendimento ao consumidor final, a gente está fazendo um trabalho de integração, porque a Estrela a gente tem um que a gente chama de CA, que é um departamento que conversa com o consumidor final. Se o cara tem problema, se faltou uma peça, mas em torno de 15% são sugestões de relançamento. Então, a gente tem um scout, a gente tem um ranking de pedidos de relançamento, que são os produtos que dizem mais respeito a essas gerações. E que a gente está cruzando também com o atendimento ao consumidor lá da ReHap, que também tem uma série que eu acho que até foi um disparo através desse trabalho que a gente fez conjunto, várias sugestões de produtos para serem relançados. Então, as nossas áreas de desenvolvimento estão conversando para a gente fazer a continuidade dessa coleção com novos lançamentos também. Uma pergunta ali atrás. Olá, boa tarde. Meu nome é Márcia Cioli. Eu sou artesã, produzo recursos pedagógicos em feltro para profissionais da área da saúde e da educação, para crianças atípicas com dificuldade de aprendizagem. E eu gostaria de saber do Aires um pouco sobre esse processo. Você citou que vocês usam os pilotos artesãos, né? Então, queria saber um pouquinho sobre como esses artesãos trabalham para esses projetos. E da Carol, sobre na ReHap e na PB Kids, né, eu não vejo produtos voltados para brinquedos educativos ou livros sensoriais voltados para criança. Então, eu queria saber se é falta de demanda de fornecedores, se é porque a maioria das artesãs não tem certificação do Inmetro. Qual é a dificuldade de entrar nesse mercado? Porque, se precisar, eu tenho mão de obra para o Aires, para a Estrela, e tenho fornecedoras para a ReHap e para a BB Kids, que eu dou mentoria para artesãs. Então, a gente pode trocar a mensagem aí. Vou começar aqui. Márcia, a indústria de brinquedo ela é muito particular, né? Eu fico imaginando meus colegas, sei lá, diretor de marketing de uma fábrica de arame farpado. Deve ser uma chatice que a vida inteira ele vai fazer arame farpado. Aqui, ou mesmo o pessoal de multinacional que faz sabonete,
muda a embalagem um dia, muda o perfume no outro dia. Mas o nosso negócio é uma loucura, porque a gente tem que lançar todo dia, a gente tem que lançar uma coisa nova ou pensar numa coisa nova. Nós temos muita dificuldade em ter profissionais, porque a primeira modelagem, a primeira materialização da ideia é feito com artesãos. Nós temos lá na Estrela, por exemplo, uma senhorinha que está há 54 anos nesse grupo, trabalhando, ela faz cabelo de boneca. Onde é que eu não quero perdê-la, né? Mas o dia que eu perder, onde é que eu vou arrumar? Vou pôr no jornal? Eu preciso de alguém que faça cabelo de boneca. Aí você pede para a Márcia. A Márcia. Então, é um grupo multidisciplinar que tem designer, estilista, decorador, tem quem faz lábio, quem faz cílios, quem pensa, tem engenheiro de produto, porque também tem que fazer a mecânica do... Então, é um grupo que se agrupa para poder materializar as ideias. Avançando um pouquinho no que você está falando, eu acho que cada vez mais existe a preocupação do que nas economias maduras se chama do consumidor positivo, aquele que dá diferencial na escolha de um produto para uma empresa que tenha preocupação com minorias, que tenham preocupações com o meio ambiente que ela interage, com preocupações de sustentabilidade. Então nós lá na Estrela temos levantado algumas bandeiras, abolimos acetato, por exemplo, das caixas de bonecas, o shrink, que era o plástico que ia envolto na seção de jogos. A nossa massa de modelar, ela tem 43% menos utilização de água para ter um processo mais racional no desenvolvimento e a preocupação de água com o planeta. E estamos lançando alguns produtos direcionados a também públicos específicos. Lançamos um jogo que chama Caras e Emoções, para crianças do espectro autista. Enfim, levantando algumas bandeiras. Tem uma boneca que chama Linda, que é particularmente linda, que é representativa do movimento negro, que também as bonecas, durante muitos anos, foram... A comunidade negra não foi representada nas suas bonecas. E aí, Márcia, a gente está muito aberto a ter um contato com você, porque cada vez mais nós temos que ter essa preocupação com esse meio que a gente está interagindo. E com relação à ReHap, o grande desafio que a gente tem hoje, pelo tamanho e pelo tamanho de mix das nossas lojas, é conseguir mostrar para todo mundo o que a gente tem. Então, por exemplo, a gente tem bastante brinquedo de madeira, a gente tem livro sensorial. Algumas linhas não são em todas as lojas, a gente faz em menos lojas e comunica em menos lojas, até para testar modelo, para entender como é que funciona, e até porque a gente tem lojas que são muito grandes e lojas menores. E a gente tem um grande desafio com comunicação, que é mostrar tudo que a gente tem. Licença é muito mais fácil, até porque a gente se junta à indústria que faz também toda a comunicação, então, assim, é muito mais evidente. Quando você pergunta, na ReHap tem Barbie? Todo mundo sabe que tem. Na ReHap tem Melissa and Doug, que é um brinquedo de madeira, né, que a gente traz de fora do Brasil, que é o primeiro na Europa. Tem alguns outros? Tem. Eu acho que a gente ainda tem um desafio muito grande de mostrar. Agora, estamos abertos a novos fornecedores, novas formas, novos modelos, super abertos, porque, no fim das contas, a gente precisa ter o que o consumidor busca, o que o consumidor procura. Eu, por exemplo, como mãe de 2 filhos, eu tenho muito dentro de casa. Então, assim, os consumidores, eles buscam isso. Então, acho que a gente também está super aberto. A gente tem a Sandra, que é a nossa diretora comercial, eu não sou a decisora de produtos, mas, assim, a gente vem o tempo todo identificando potenciais que a gente tem de negociação em mercado, de novo, para trazer o que o consumidor quer. Se tem alguma coisa que o cliente quer, a gente precisa estar apto a discutir para ver como é que a gente faz um piloto, ver como é que isso funciona e como é que a gente consegue colocar em loja. E sobre, a gente está com uma plataforma de ESG discussões bastante representativas hoje, com uma equipe multifuncional dentro da companhia, tentando trazer cada vez mais soluções de desenvolvimento para todo mundo. Porque para a gente a ReHap e a PB Kids são para todo mundo mesmo. A gente não faz nenhuma diferenciação, mas a gente entende que a gente precisa ter conteúdos mais eficientes para mostrar e para mostrar como é que a gente consegue usar esses brinquedos e essas soluções como agentes de mudança e agente de desenvolvimento para todo mundo. Mas, assim, também estamos super abertos, trabalhamos, mas, enfim, acho que a gente tem o desafio ainda de mostrar para o consumidor final tudo que a gente tem, que não são só as licenças, que são as que chamam mais atenção no ponto de venda.
Bom, vamos para a nossa última pergunta. Voltando àquela questão da escalabilidade, volume de produtos, eu queria saber, por exemplo, da Estrela como fornecedora e da ReHap como distribuidora vendedora, o que vocês têm de produtos pensados exclusivamente para os quitutes, ou 14 mais, 16 mais, e o quanto isso, em comparação a produtos para crianças, a escala é muito menor ou não? Vocês produzem o mesmo número? Quando a gente fala de ReHap, que é base, né, distribuição, é varejo, né, a gente não é produtor, a gente discute com todos os nossos grandes parceiros, fornecedores, licenciados, a gente entende como área comercial toda a linha de produtos que está aberta a ser comercializada. De fato, hoje, a grande maioria do mix ainda é pensado e comprado para crianças de menor idade. Isso não tem a menor dúvida. Porém, a gente já começou esse movimento, desde começo de 21 para cá, de conseguir conversar especificamente sobre produtos, e os próprios fornecedores e parceiros trazem para a gente o seguinte: tem isso aqui, qual é o target desse produto? Ah, isso aqui realmente é criança, é manutenção de linha, isso aqui é uma nova linha. Não, isso aqui é um negócio novo, isso aqui é uma tendência que está voltando porque é um desenho do Netflix que era nosso da 1980 e está voltando. Então, os próprios fornecedores e parceiros já estão muito mais organizados e preparados para trazer para a gente as opções que tem com base, de fato, em para quem aquilo é. Então, assim, o nosso negócio ainda é muito para criança, ainda é muito comprado com brinquedos que são essencialmente para crianças pequenas? Sim. Mas a gente vê ao longo desses 2 últimos anos que isso vem crescido, inclusive linhas que, quando você não conhece, você olha, você fala, nossa, isso aqui é para criança, né? A gente lançou forte em 2021 a Motu, que é o Master of the Universe, que são o He-Man, tudo. Aquilo, assim, 100% das compras é para adulto. E quando a gente pegou, a gente fez 100% da comunicação para adulto. Porque quando a gente olha, né, e a gente não conhece, você fala, nossa, gente, mas as crianças, e a própria, no caso, né, a Mattel trouxe para a gente, falou, não, isso aqui é uma linha que quem pediu nos canais de atendimento, trouxe e tal, foram os adultos, e é uma linha pro adulto, a gente tem que vender assim em loja e a gente tem que se comunicar com eles desse jeito. Então, é um caminho que está evoluindo como varejista? Ele já tem uma representatividade enorme no nosso mix de produtos? Ainda não, mas a gente vê que ele tem crescido, ao longo dos anos, ele vem com um crescimento cada vez maior. Bom, primeiro a gente tem uma dificuldade de determinar o que é o brinquedo adulto, né? Meu co-irmão diz que, né, os adultos se reúnem com as crianças e brincam de detetive. O detetive é um brinquedo para adulto, um brinquedo para criança. A gente tem na nossa linha um produto que chama Autorama, é uma marca nossa que está inserida no dicionário da língua portuguesa. Quando o pai compra, será que ele está comprando para o filho dele ou para ele brincar com ele mesmo? Então, voltando, o quidute tem várias tribos ali dentro. Cada uma delas tem uma característica específica e um potencial dependendo do produto, né? Tem produtos que extrapolam essa segmentação, então eles podem atingir não só o adulto e a criança também, então o volume será muito maior. Nos produtos que vão para o varejo, uma rede como a ReHap tem um processo de cluster, então ela fatia as lojas e depende o segmento e a classe social que a gente quer atingir também é modular essas quantidades, ou se a gente quer atingir só com um público nichado, a gente trabalha ou com marketplace ou com quantidades menores. Para te dar uma ordem de grandeza, para falar que eu não respondi, eu diria que um produto quidute raiz, na essência, ele representa em torno de uns 15% ainda do que seria uma venda de massa para a criança. Então, ele ainda é um negócio nichado, mas como eu tentei descrever aqui, com potencial de crescimento ano a ano, isso vai se tornar cada vez mais um negócio mais importante. Muito bem, gente, que conversa boa. Muito obrigada por terem vindo para esse bate-papo aqui com a gente, Aires, Carol. Quero pedir palmas para os nossos convidados. Tem uma lembrancinha aqui para vocês da Abrim. Esse é do Aires. Aires, muito obrigada, muito bom ouvir você sempre.
E esse para Carol. Muito bom, Carol. Obrigada pelas perguntas de vocês, bate-papo muito bom. A gente volta daqui a pouquinho, às 13h30. Quem quiser já ficar por aqui, a gente já vai para a próxima palestra. Obrigada, gente.